A experiência na beira do campo e foco no Santo, né? A transição para a carreira do lado de fora das quatro linhas teve início no rival do Botafogo, onde eu sei que quis aparecer. Não queria aparecer, não queria aparecer não, né, pessoal? Não queria aparecer. Para a carreira do lado de fora das quatro linhas, teve início no rival Botafogo, onde ele começou a nova empreitada, atuando como auxiliar do próprio pai, chegando inclusive a comandar o time alvinegro como interino. Envolve em 9 partidas oficiais no período entre 2018 e 2020, atuando profissionalmente como auxiliar técnico de forma ininterrupta, né? Desde 2018, o profissional acumulou, né, vasta experiência e vivenciou diferentes contextos do futebol brasileiro, somando passagem por clubes de destaque, né, na elite nacional, como o Atlético, Cuiabá, Coritiba e Ceará. Mais recentemente, durante a temporada de 2024, ele fez parte da comissão técnica do Corinthians, né, enriquecendo ainda mais sua bagagem antes de retornar ao Rio de Janeiro, no início de 2025, para integrar a estrutura fixa Cruz Maltina, ao lado de Luizinho Quintanilha, com apenas uma experiência prévia como treinador principal efetivo quando dirigiu os aspirantes do Atlético. O novo comandante do Vasco agora concentra todas as suas energias para o confronto decisivo contra o Santos na próxima quinta-feira, 26, pelo Campeonato Brasileiro. Conheça a trajetória do novo comandante interino do Vasco, né? O que muitos torcedores podem não se recordar é que, além da sua atual trajetória como técnico interino, também possui uma forte ligação com a instituição, com o ex-atleta, já que defendeu a camisa do Vasco profissionalmente entre os anos de 2002 a 2004 e foi campeão carioca em 2003. Essa vivência prévia nos corredores de São Januário, somada ao entendimento natural da cultura e das enormes exigências da arquibancada, foi um dos fatores determinantes para que a cúpula diretiva lhe confiasse essa grande responsabilidade provisória, né? Além do seu próprio histórico forjado nos gramados, a carioca ele carrega no sangue uma herança de imenso peso no cenário esportivo, sendo filho de Sebastião Lazzaroni, ex-técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990 e que ostenta um currículo bastante vitorioso no Rio de Janeiro. O patriarca da família marcou a época ao se sagrar bicampeão carioca de 87 a 88, dirigindo exatamente o Gigante da Colina, criando um laço afetivo e histórico que agora ganha um novo capítulo com o desafio assumido por seu herdeiro direto. O Vasco vive dias agitados nos bastidores após a confirmação da demissão do técnico Fernando Diniz, que não resistiu à pressão e acabou desligado do cargo após a derrota para o Fluminense no último domingo 22 pela semifinal do Campeonato Carioca para comandar a equipe neste momento de intensa cobrança por parte dos torcedores. A diretoria agiu rápido e oficializou Bruno Lazzaroni como novo treinador interino, apostando em uma solução caseira para dar continuidade ao trabalho diário em São Januário, né? Aos 45 anos de idade, o profissional assume a pesada missão de tentar reorganizar o time taticamente e principalmente recuperar a confiança da torcida Cruz Maltina, que se encontra impaciente com os resultados recentes. A temporada, a escolha pela manutenção de um membro da comissão técnica permanente visa minimizar o impacto da mudança abrupta no comando do futebol, dando tempo hábil para que os dirigentes busquem um novo comandante definitivo no mercado sem atropelar os processos interinos do clube, né?
O Fortaleza está na final do Campeonato Cearense 2026. Na tarde deste sábado 21, no estádio Presidente Vargas, o tricolor voltou a vencer o Ferroviário por 2-0. Repetiu o placar do jogo de ida e confirmou a classificação com autoridade. Empurrado pela torcida, né, o Fortaleza começou pressionado, é, desde os primeiros minutos. Logo aos 4, Luiz Fernando chegou com perigo pelo lado esquerdo e conseguiu o escanteio. Na sequência, o atacante voltou a assustar em finalização defendida por Sivaldo Júnior. Né? A insistência foi premiada aos 7 minutos. Lucas Sacha recebeu com liberdade, girou na entrada da área e bateu de esquerda para abrir o placar. GB deu assistência e a primeira dele com a camisa tricolor. Né? Mesmo em desvantagem, o Ferroviário tentou reagir, quase diminuir em bola que explodiu na trave do gol do Fortaleza. Ainda no primeiro tempo, o Tubarão da Barra buscava se manter vivo no confronto, mas encontrava dificuldade diante da marcação bem postada do adversário. Né? No segundo tempo, o Fortaleza tratou de encaminhar de vez a vaga aos 11 minutos, quando Pochettino dominou na entrada da área e chapou no canto sem chance para o goleiro, fazendo 2-0. Gol consolidou a boa fase do meio-campista, né, que assumiu a artilharia do Leão do PC no estadual. Aos 19 minutos, após a confusão generalizada, né, o árbitro foi acionado pelo VAR para analisar a possível expulsão. 2 minutos depois, Iago Fabrício, do Ferroviário, recebeu cartão vermelho do outro lado, Fortaleza. Pierre e Gabriel Fuentes foram advertidos com cartão amarelo. Com a vantagem no placar e superioridade numérica, o Fortaleza administrou o resultado até o apito final. Agora, o Leão do PC aguarda o vencedor do confronto entre Ceará e Floresta no jogo de ida, mesmo jogando fora de casa. O Vozão ganhou por 3-0. As finais serão realizadas no dia 1º e 8 de março. Eita, pessoal. Neste sábado 21, o Goiás empatou em 2-2 contra o Anapolina pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano. Em jogo disputado no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, o Esmeraldino saiu na frente na decisão do finalista, mas após jogador expulso, cedeu 2 gols para o adversário. Goiás sai na frente, né, agitado. Essa é a palavra que define o primeiro tempo de Goiás e Anapolina. Né? Pelo menos nos primeiros 25 minutos, logo aos 25 minutos, aos 25 segundos, já tabelou e recebeu dentro da área para abrir o placar. Aos 14, Jean Carlos ampliou o marcador. As coisas estavam bem para o Esmeraldino, mas o ânimo mudou aos 23 minutos. Né? O volante Machado fez uma falta quando era o último homem sendo expulso. Né? No entanto, o jogo ficou como a partida da expulsão. A Anapolina até tentou impor seu ritmo ao jogo, mas viu um Goiás esfriando a partida. A Anapolina não desiste. Né? No segundo tempo, a Anapolina tinha que sair para o jogo para não ter ou levar um resultado desastroso. Mas o segundo jogo da semifinal o time voltou com tudo, colocou o Goiás contra as cordas, fez um gol com 1 minuto de jogo e aos 6 empatou. O jogo de volta da semifinal do Campeonato Goiano entre Goiás e Anapolina será disputado no próximo sábado, 28, às 16 horas. No entanto, antes do confronto decisivo do estadual, né, o Esmeraldino tem outra missão, a Copa do Brasil. O time jogará contra o Gama no Distrito Federal na próxima quarta-feira, 25, às 16 horas. O Sport, né, venceu o Retrô por 3-2 na Ilha do Retiro, em partida válida pelo jogo de volta na semifinal do Campeonato Pernambucano. Na tarde deste sábado 21, o Leão havia vencido o primeiro jogo por 1-0 e precisava apenas de um empate para garantir a classificação. O confronto, porém, foi recheado de emoções, com direito a 2 viradas no placar. Né? O jogo, primeiro tempo, já com vantagem no placar, né, agregada,
o Sport abriu o marcador diante da sua torcida, logo aos 8 minutos da primeira etapa. No lance de pena, cobrou o escanteio na medida para Ramon marcar de cabeça. Poucos depois, aos 17 minutos, o Retrô empatou na Ilha do Retiro. Diego Guerra, em cobrança de falta. Aos 25, a equipe visitante virou o placar após falha do goleiro Arraus, no Sport, e Luiz Henrique balançou as redes. Já no segundo tempo, a segunda etapa também começou agitada, mas sem gols nos primeiros minutos. Aos 2 minutos, o árbitro foi ao VAR para checar uma possível expulsão de Rafinha do Sport, mas o lance terminou apenas com um cartão amarelo. Aos 27 minutos, o zagueiro Marcelo Benevenuto empatou a partida de cabeça após aproveitar cruzamento de Augusto Pissi. Pouco depois, aos 39 minutos, Rafinha, lateral esquerdo do Sport, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Leão marcou o terceiro gol com o Max, que recebeu quase o passe de Zé Roberto e finalizou de fora da área. O Retrô ainda chegou a balançar as redes novamente, mas o gol de Headley foi anulado por impedimento. Com o resultado, o Sport garantiu vaga na final do Campeonato Pernambucano e garantiu o vencedor do confronto entre Náutico e aguarda o vencedor do confronto entre Náutico e Santa Cruz. Além disso, o Leão também ganhou uma vaga na Copa do Nordeste de 2027. O Sport volta a campo no dia 1º de março pela final do Campeonato Pernambucano contra o Santa Cruz. Contra o Náutico ou Santa Cruz. O Retrô, por sua vez, entra em campo às 19 horas, horário de Brasília, na próxima quarta-feira, 25, contra o Uberlândia, na Arena Pernambuco, pela Copa do Brasil. Eita, pessoal. Coritiba e Operário empataram em 2-2 no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Neste sábado, 21, no Couto Pereira, com o resultado, as equipes ficaram no 4-4 placar agregado, e a disputa foi uma vaga na final, foi para os pênaltis nas cobranças alternadas. O Fantasma levou a melhor por 6-5 e garantiu a classificação. No primeiro tempo, o equilíbrio deu o tom da partida, mas foi o Operário quem castigou o primeiro já na reta final. Na etapa inicial, Hildeberto protagonizou grande jogada individual e Léo Gaúcho aproveitou a sobra na área para descolocar Pedro Morisco, abrindo o placar para os visitantes. A reação do Coritiba veio logo no início do segundo tempo. Em cobrança de falta, Josué colocou a bola na cabeça de Maicon, que deixou tudo igual. O jogo seguiu de lá e cá. Aos 2 minutos, em bela jogada coletiva, Miranda lançou Hildeberto, nome que cruzou na medida para Iron ampliar para o Fantasma. A vantagem durou pouco, apenas 3 minutos depois. Bruno Melo cruzou para Lucas Ronier empatar o clássico no Couto Pereira, e incendiar a torcida com o empate no marcador. A decisão foi para as penalidades. Já na série La Vega, parou nas mãos de Wagner e Índio desperdiçou sua cobrança ao chutar para fora, mas nas alternadas, o destino foi cruel com Maicon, apesar do gol no tempo normal, foi ele quem eliminou o Coxa ao acertar a bola no travessão. Agora o Alviverde volta suas atenções exclusivamente para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é nesta quarta-feira, 25, quando recebe o São Paulo, às 19h30. Já o Operário opera o outro jogo na semifinal 22 entre Atlético e Londrina para conhecer seu adversário na final. E é o Londrina que vai disputar a final do Campeonato Paranaense com o Operário. O CRB está na grande decisão do Campeonato Alagoano. Na noite deste sábado 21, no estádio Rei Pelé, o Galo voltou a superar o CSA desta vez por 2-0 e carimbou a classificação para a final. Com autoridade, o resultado confirmou a vantagem reconstruída ao longo dos 2 confrontos e consolidou a superioridade gatiana no clássico. Com gols de Douglas Baggio em cobrança de pênalti e Vinícius Nunes, o time alvirrubro fechou o duelo com uma expressiva 4-0.
no placar agregado diante de um estádio dividido. O CRB mostrou organização defensiva e eficiência nas transições ofensivas para controlar o jogo e neutralizar as investidas do rival. Né? Mudança no CSA não surtiram efeito, né? Precisando reverter o cenário após uma atuação pouco produtiva na partida de ida. O CSA entrou em campo com alterações promovidas pelo técnico Itamar Schurrer. Matheus Melo e Robinho ganharam oportunidade entre os titulares, substituindo Dudu Figueiredo e Matheus Souza. Né? Souza na tentativa de dar mais criatividade ao setor ofensivo. No entanto, o panorama pouco mudou. A equipe azulina encontrou dificuldade para construir jogadas articuladas, né? E recorreu com frequência, né, às bolas longas, tentando acelerar o jogo e surpreender a defesa adversária. O CRB, por sua vez, se mostrou bem postado, fechando espaço, né, e explorando os contra-ataques com rapidez. Foi justamente em uma dessas escapadas que o placar foi aberto. Dadá Belmonte avançou pela direita, passou por Wellison, né, e acabou derrubado dentro da área. Na cobrança da penalidade, Douglas Herpage bateu com segurança e colocou o Galo em vantagem, ampliando ainda mais a pressão entre o CSA no confronto. Já contra-ataque de mortal e classificação consolidada. Né? Na etapa final, o CSA tentou adotar uma postura mais agressiva, partindo para o tudo ou nada. Né? Apesar da disposição, as chances claras foram escassas. Né? Quando conseguiu finalizar com perigo, esbarrou na boa atuação do goleiro Matheus Albino, que fez intervenções importantes em uma finalização de Keilian, em chute de primeira e em uma cabeçada de Ciel. Enquanto o Azulão buscava reduzir a diferença no agregado, o CRB manteve a estratégia e voltou a ser letal nos contragolpes. Em uma jogada bem construída, Danielzinho encontrou Alemão no campo ofensivo. O atacante rapidamente serviu Vinícius Nunes, que infiltrou entre os defensores e finalizou de esquerda para marcar o segundo gol, selando a vitória. Né? Mesmo sem se entregar, o CSA não conseguiu reagir. O apito final foi acompanhado por várias vindas das arquibancadas e gritou de olé entoados pela torcida regateana que celebrou a classificação. Agora o CRB aguarda o vencedor do confronto entre Asa e Muricy, que empataram na partida de ida e voltaram a se enfrentar neste domingo 22 em Arapiraca. As datas básicas das finais estão previstas para os dias 28 de fevereiro e 7 de março, ambos em um sábado, quando o campeão estadual será definido. O Internacional, né, recebeu o Ipiranga no Beira-Rio pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, depois de uma vitória por 3-0 na primeira partida. O Colorado venceu em casa por 4-0 e chega na final da competição. Primeiro tempo, né, logo aos primeiros minutos, o Colorado tentou impor ritmo e criou boa chance aos 2 minutos em escanteio cobrado, né, após esse desvio da defesa. Aos 5 minutos, William Gomes relevou perigo em cabeçada de Angulo. Difícil 2 minutos depois, o Ipiranga quase abriu para cá, com o Alce, que obrigou o goleiro a fazer a defesa após cabeçada, e na sequência, no lance, Cleiton acertou a trave de muito perto, assustando o Beira-Rio. Mas quem foi eficiente foi o Inter, né, aos 8 minutos, quando o Borré recebeu dentro da área e finalizou com o pé direito do meio da área para estufar as redes e fazer 1-0. Aos 2 minutos, Bruno Gomes apareceu bem na área após cruzamento de Borré, mas parou em boa defesa do goleiro Alex. Também levou perigo aos 16 minutos em outra finalização defendida. O jogo ficou mais truncado na metade da primeira etapa, com muitas faltas cometidas por ambos
os lados aos 23 minutos, né? Adilson Júnior recebeu o cartão amarelo por entrada perigosa. O Inter seguiu criando e aos 25 minutos, Borré finalizou no meio da área para a nova defesa, né? Logo em seguida, aos 31, João Victor também exigiu, né, intervenção do goleiro após receber a bola de Alan Patrick. Nos minutos finais, né, o Colorado quase ampliou aos 42 minutos. Alex, que teve duas oportunidades na sequência, é, uma bloqueada e outra defendida no após escanteio, já nos acréscimos. Aos 47 minutos, o Ipiranga chegou com o William Gomes, que finalizou com o pé direito de dentro da área, né, e acertou a trave esquerda, né. O Inter voltou inspirado, né, para o segundo tempo, logo aos 4 minutos ganhou escanteio, né, após tentativa pela direita, enquanto o Ipiranga encontrava dificuldade para sair jogando aos 14 minutos. Os visitantes até assustaram com Felipe Ferreira, que finalizou do meio, meu Deus do céu, finalizou no meio da área, mas sem sucesso. O Inter respondeu aos 19 minutos quando Alex desperdiçou boa chance após contra-ataque puxado por Ronaldo. A insistência deu resultado pouco depois, aos 22 minutos, quando Vitinho apareceu bem na pequena área e de cabeça ampliou para 2-0. O lance ainda teve checagem do VAR antes da confirmação do gol. Eita, tem ainda informação aqui só. O domínio é ainda mais evidente, né? Aos 27 minutos, em um rápido contra-ataque, Vitinho recebeu com espaço e finalizou de fora da área para marcar o terceiro do Internacional. Os donos da casa aproveitaram o embalo e seguiram criando. Aos 35 saiu o quarto gol. Alejandro, que havia entrado na etapa final, recebeu pela esquerda e finalizou com o pé esquerdo no ângulo difícil para fechar a goleada por 4-0. Né? O Ipiranga ainda precisou lidar com a lesão de Reinaldo aos 36 minutos e acabou ficando sem opções, né, de substituição. O Internacional ainda teve mais uma oportunidade aos 40 minutos, quando o Alejandro arriscou de fora da área, mas sem ampliar. O placar mostrou o domínio colorado em uma goleada por 7-0, né? E o adversário do Inter na final será o decidido no domingo 22 na partida contra o Juventude e Grêmio. O Cruzeiro largou na frente, né, na disputa por uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Jogando no estádio Manduzão, em Pouso Alegre, a equipe celeste superou os donos da casa por 2-1 na noite deste sábado 21 e construiu vantagem para o confronto decisivo. Cruzeiro controla, né, o jogo e define no segundo tempo, mesmo atuando fora de casa. Fora de Belo Horizonte, a Raposa manteve maior posse de bola e controle territorial ao longo da partida. A superioridade técnica se traduziu em oportunidade mais consistente, sobretudo após o intervalo. O placar foi aberto na etapa complementar com Lucas Silva, né, que aproveitou o espaço na intermediária para finalizar com precisão. Pouco depois, Bruno Rodrigues ampliou para o Cruzeiro, consolidando o domínio celeste no Manduzão. Nos minutos finais, o Pouso Alegre ainda tentou reagir. Romarinho converteu cobrança de pênalti e reduziu a diferença, reacendendo a expectativa da torcida local. Apesar da pressão derradeira, né, o time do sul de Minas Gerais não conseguiu chegar ao empate. A vantagem celeste, né, para o jogo de volta. Né? Com o resultado, o Cruzeiro garante vantagem na semifinal do Campeonato Mineiro e pode jogar por um empate na partida de volta para assegurar a classificação, a decisão. Né? Quebra de recorde do Pouso Alegre. Né? Ao todo, né, 13.632 torcedores compareceram na partida, estabelecendo a maior marca de público de um clube do interior como mandante nesta edição do estadual. A renda bruta chegou a R$ 1.295.975.000. Né? A primeira vez que o Pouso Alegre ultrapassar a casa de 1 milhão em bilheteria em um único jogo. O número supera com folga os registros anteriores
do clube na temporada e reforça o impacto da presença da Raposa no interior. Eita, pessoal. O Palmeiras venceu o Capivariano pela quarta de final do Campeonato Paulista, né, com 2 gols de Victor Roque, um de Andrés Pereira e o último de Souza. O Alviverde dominou a partida em Barueri e garantiu vaga na próxima fase do torneio. Logo nos primeiros minutos, o Palmeiras criou boas chances, obrigando o goleiro Guilherme Nogueira a trabalhar em finalizações perigosas. A insistência alviverde foi recompensada aos 7 minutos, quando o Fraco Lopes levantou na área e a zaga do Capivariano, né, afastou parcialmente e Victor Roque dominou na rota para finalizar no canto esquerdo. Abrindo o placar para o Verdão após o gol, os visitantes tentaram equilibrar o jogo e chegaram a levar perigo em chute de fora da área e jogada pelo lado direito, exigindo a atenção de Carlos Miguel. Aos 16 minutos, Lopes voltou a finalizar com perigo, parando provavelmente com boas defesas do goleiro adversário, né? O segundo gol do Palmeiras saiu aos 36 minutos e consolidou a superioridade palmeirense. Piquerez evitou a saída pela linha de fundo e Maurício disputou a jogada e a bola sobrou para Victor Roque, que bateu de pé esquerdo no cantinho sem chance para Guilherme Nogueira, né? Foi o segundo gol do camisa 9 na partida, confirmando sua noite inspirada, né? Na reta final do primeiro tempo, o Palmeiras passou a administrar a vantagem, trocando passes no campo defensivo e diminuindo o ritmo, enquanto o Capivariano tentava pressionar na marcação. O Palmeiras chegou aos 5 minutos, né? Kelvin finalizou de pé esquerdo e obrigando Guilherme a espalmar. Pouco depois, Alain também arriscou rasteiro e levou perigo. Mesmo com o gramado pesado, né, por causa da chuva em Barueri, o Palmeiras seguiu mais organizado, trocando passe com alta precisão e controlando as ações aos 36 minutos. Gustavo Gomes quase ampliou para aproveitar sobra dentro da área, mas mandou à direita do gol, né? Na reta final, as substituições, né, deram novo fôlego, né, ao time alviverde. John Arias e Ramon Souza entraram para dar velocidade pelos lados. Decisivo, né, no fim da partida, enquanto o Capivariano tentava explorar contra-ataque sem sucesso. Aos 45 minutos, John Arias invadiu a área em jogada individual, né, e foi trocado por João Victor Balão. A árbitra assinalou penalidade máxima para o Palmeiras. Na cobrança, e já aos 47 minutos, o Andrés Pereira converteu para o Verdão e aumentou o placar. No apagar das luzes, né, Souza ainda recebeu de Felipe Anderson, driblou o goleiro e marcou com o gol livre o quarto gol alviverde na partida, garimbando a vaga do Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista 2026. O Botafogo saiu na frente no jogo de ida da final da Taça Rio e venceu o Boa Vista por 2-0 no estádio Elci Rezende de Mendonça, né, em Bacaxá. Os gols foram marcados por Justino no final da primeira etapa e Arthur no começo do segundo tempo, né. Primeiro tempo, durante os primeiros minutos de jogo em Bacaxá, os donos da casa conseguiram, né, encaixar sua marcação e chegaram mais longe. Mas logo no primeiro ataque da partida, Raul precisou sair do gol para abafar uma bola viva na área e poucos minutos mais tarde Lucas Silva recebeu na área e acabou sendo travado pela defesa. O Botafogo tinha dificuldade para chegar ao campo de ataque, tinha dificuldade para encontrar espaço na construção para o ataque. E apesar da dificuldade, levou perigo em sua primeira finalização após jogada entre Vilauba e Caio Vale pelo lado direito. Arthur recebeu na marca de pênalti e bateu o rasteiro, tirando tinta da trave. Agora
A parada técnica, Raul, voltou a ser acionado e teve que sair da meta para abafar a finalização de Lucas Silva. Na sequência, o Verdão de Saquarema assustou, né, após Israel receber na entrada da área para bater de canhota com perigo e a bola passou assustando a meta. Né? Nos últimos minutos, o Alvinegro conseguiu, né, chegar com mais perigo ao ataque e passou perto de abrir o placar. Nathan Fernandes foi ao fundo e cruzou para o Caio Vale, que chegou atrasado, mas Tito mandou para escanteio no lance seguinte. O Botafogo abriu para cá na bola aérea, né? Aos 43, Arthur cobrou falta para a segunda trave, né? Para encontrar Ítalo, que ajeitou e Justino chegou na primeira no ar para abrir o placar e marcar seu primeiro gol como profissional. Justino comemora o primeiro gol, né, do Botafogo no segundo tempo, né, pessoal? Logo em seu primeiro ataque na segunda etapa do Botafogo ampliou em uma jogada trabalhada, né, com apenas um minuto. Adenilson acionou Arthur na área que bateu de canhota no cantinho e ampliou. Após o segundo gol, o Boa Vista passou a ser mais faltoso e viu seus jogadores receberem amarelo por falta e confusões. Por outro lado, o Alvinegro quase marcou o terceiro após Nathan Fernandes aproveitar uma bola enfiada por Caio Vale, né? Driblar o goleiro e tocar para o gol vazio, mas foi anulado por impedimento. O Alvinegro procurou cadenciar o jogo, controlando a posse de bola e colocou a base em campo. Mesmo com os garotos, o Botafogo conseguiu sendo superior em campo e quase marcou o terceiro. Arthur Isaac recebeu em profundidade e bateu forte, mas carimbou o travessão. Poucos minutos depois, Arthur aproveitou a saída errada de Maticoli e bateu com perigo com a bola passando perto da trave. Né? Já na reta final, Cauã Toledo recebeu pelo lado direito e bateu cruzado com perigo e o Boa Vista chegou a balançar as redes, mas Luiz Henrique viu seu gol ser anulado por impedimento. Com isso, o Botafogo leva a vantagem para o jogo de volta. Né? Na noite deste último sábado, 21, o Red Bull Bragantino recebeu a equipe, né, do São Paulo no estádio Cícero de Souza Marque no confronto que marcou o início da fase de quarta de final do Campeonato Paulista de 2016 e acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1. O único gol do Massa Bruta foi marcado pelo zagueiro Gustavo Marques, né, que durante a entrevista concedida logo após o fim da partida, preferiu um comentário machista a respeito da árbitra, né, Daiane Muniz, que trilou o apito. Né. Com este resultado, o time comandado pelo treinador Wagner Mancini se despediu da competição estadual. Ao longo da campanha, né, o Braga conquistou 4 vitórias, acumulou 4 empates e sofreu apenas uma derrota nos 9 jogos que disputou. Né? Marcou 15 gols e sofreu apenas 3. Né? Agora, fora do Paulistão, o Red Bull Bragantino volta todas as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro, certamente no qual terá o Atlético Paranaense recém-promovido da Série B como seu próximo adversário. Eita, hein, pessoal? O Internacional é o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho de 2016. Na tarde deste sábado 21, o Colorado confirmou seu favoritismo ao vencer o Ipiranga de Erechim por 4-0 no Beira-Rio, com gol de Borré, Vitinho, que marcou 2 vezes, e Alejandro, fechando o placar agregado nas finais em 7-0. Né? A equipe voltou a demonstrar, né, um grande volume ofensivo e foi com um time misto, tendo nos 11 iniciais 6 titulares, né, habituais, que foram Rochette, Bruno Gomes, Bernabé, Ronaldo, Alan Patrick e Borré. Entre os jogadores que ganharam uma oportunidade estavam Brian Aguirre, Félix Torre e Juninho, Alex e João Victor. Né? No segundo tempo foram promovidas as entradas de Mercado, Alan Rodrigues, Vilagra, Vitinho e Alejandro. Estes dois últimos, aliás, entraram em campo e marcaram 3
dos 4 gols do jogo, né? Após garantir a classificação, o Internacional aguarda o confronto entre Juventude e Grêmio para saber quem será seu adversário na final. Lembrando que o primeiro jogo da final, o Colorado será o visitante e a grande decisão será no Beira-Rio, pois a equipe tem a melhor campanha geral da competição. Após o triunfo contra o Atlético de Alagoinhas, o Bahia terminou sua trajetória na primeira fase do Campeonato Baiano, depois dos 4 gols marcados na partida deste sábado 21 em Pituaçu. O time alcançou a marca de 26 gols marcados nesta edição do Baianão. A quantidade de gols consolidou o tricolor de aço como o melhor ataque do torneio, né? O ano de 2016 ficou marcado como o ano que o Bahia mais marcou na fase inicial do estadual. Em 14 anos, os 26 gols deste ano só perde para 2012, quando o Esquadrão marcou 57 gols. Né? Vale salientar que, nesta época, a primeira fase da competição era disputada em formato de pontos corridos, com 12 equipes e 22 jogos. Né? Além disso, nos últimos anos, o Bahia chegou próximo da marca de 26 gols, apenas em 2024, quando balançou as redes. Em 23 foi a oportunidade. Em 2025, o Esquadrão fez apenas 15 gols. Em 2023 marcou 12 vezes. Em 2022 fez 13 gols. E já em 2021 foram apenas 8 gols. Em 2020 a equipe marcou 12 gols. Né? O próximo compromisso do Bahia será decisivo, né? Para a temporada do Tricolor pela Copa Libertadores. O Esquadrão jogará a vida na Arena Fonte Nova na próxima quarta-feira, 25 às 19 horas. Né? O time recebe o O'Higgins do Chile e precisa reverter o placar de 1-0 que o adversário impôs após a primeira partida. Quem vencer segue na competição continental. E tá lembrando agora aqui, pessoal. E aí, pessoal, gostaram do Bahia, né? O Coritiba foi eliminado do Campeonato Paranaense 2016 após empatar em 4-4 no placar agregado à disputa, né, contra o Operário por uma vaga na final. Foi para os pênaltis nesse sábado 21 no gol do Pereira. Nas alternadas, né, o Fantasma levou a melhor por 6-5 e garantiu a classificação. Pela quarta temporada seguida, o Coxa fica de fora da decisão do estadual. A última vez que a equipe chegou à decisão foi em 2022. Ano em que conquistou a taça contra o Maringá. Para o treinador Fernando Seabra, né, o Curitiba faltou consistência defensiva e não houve competência suficiente para se classificar à final. Abre aspas, né? Para chegar em uma final precisa ter uma competência maior. Isso nos faltou hoje em um jogo decidido por detalhes, né? A gente precisa realmente para ter mais domínio e seja mais consistente defensivamente, né? É algo que é uma cascata de evento que parte de uma questão, né, de ser eficaz coletivamente, disse o comandante em entrevista coletiva. Né? Eliminado do Paranaense, o Coritiba volta as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será contra o São Paulo, né? Na quarta-feira, 25, às 19h30, horário de Brasília, no Couto Pereira. O Santos foi derrotado pelo Grêmio Novo Horizontino neste domingo 22 pelo placar de 2-1, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida aconteceu no estádio Dr. Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Com gols marcados por Rômulo e Léo Naldi para o time da casa, né, e Gabriel. Bom tempo para os visitantes. A equipe comandada por Juan Pablo Voivoda encerrou sua participação no Paulistão. Primeiro tempo. A partida iniciou de maneira equilibrada entre as duas equipes, com a primeira finalização acontecendo apenas aos 20 minutos, com Gabriel Barbosa, mas sem perigo para o gol do Novo Horizontino. Na marca dos 30, Robson arriscou de fora, né, da área, porém a bola passou ao lado da trave de Brazão. O atacante voltou a pressionar a defesa santista aos 39, aproveitando para cabecear para fora a cobrança de escanteio de Tite Ortiz. A melhor oportunidade do Santos aconteceu com Rony, mas o zagueiro Dantas conseguiu
a defesa em cima da linha, né? O time da casa continuou, né? Pressionado com Tite Ortiz, porém apenas com Rômulo, a equipe conseguiu abrir a vantagem aos 45. O meio campo conseguiu aproveitar o passe de Tavinho e marcou o primeiro gol do confronto decisivo. Já no segundo tempo, pessoal, na segunda etapa, o Tigre do Vale voltou ativo com Rômulo, tentando um gol no meio campo para pegar o goleiro Gabriel Brazão de surpresa, mas o goleiro chegou a tempo para a defesa. O goleiro do Peixe garantiu uma nova defesa aos 9 minutos em uma grande finalização de Robson no rebote. O atacante mandou para fora, né? O Santos voltou a crescer aos 18 minutos em um escanteio perigoso, né? De Neymar. Na sequência, empatou com gol de Gabriel Bontempo, aproveitando a bola do chute de Gabriel Barbosa. Nos últimos minutos, as duas equipes somaram finalizações sem sucesso, caminhando a partida para os pênaltis, né? No entanto, o volante Léo Naldi impediu as penalidades com um gol marcado aos 50 minutos, cabeceando, né, no canto. Com a eliminação, o Santos volta a campo na próxima quinta-feira, 26, contra o Vasco, às 19 horas, horário de Brasília. Eita, pessoal. Eficiência na volta, né, no intervalo e vaga encaminhada, né? Na segunda etapa, o Vitória, né, voltou com Neres na vaga de Camutanga, né? E não demorou a ampliar aos 4 minutos. Cantalapiedra arrancou pelo meio e arriscou de fora da área. E a bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo das redes, ampliando a vantagem. Sem dar tempo para reação, né, o Leão marcou o terceiro aos 5 minutos. Eric se viu Mateuzinho dentro da área e o camisa 10 cortou para o meio e finalizou colocado acertando a bochecha da rede e fechando o placar em 3-0. Né? O time da casa ainda criou, né, outras oportunidades, incluindo um pênalti sofrido por Fabre aos 30 minutos. Marinho assumiu a cobrança, mas Rafael Puridade defendeu, evitando uma goleada ainda maior. Com a vitória, o Vitória enfrentará o Jacuipense na semifinal em jogo único no Barradão. A Federação Baiana de Futebol, a FBF, detalhará, né, a tabela nos próximos dias, mas as partidas estão previstas para o próximo fim de semana, entre sábado 28 e domingo 1º. No calendário nacional, o rubro-negro terá uma pausa no meio de semana. O confronto contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro foi adiado, né, pela CBF, já que o adversário estará envolvido na disputa da Libertadores. Assim, o foco total agora se volta para a decisão estadual diante da torcida em busca de vaga na final, né, pessoal? E aí, o que vocês acharam, pessoal, do jogo do Vitória e Galícia pela última rodada, nona e última rodada do Campeonato Baiano 2016, hein? Pressão desde o início, né, e vantagem construída no primeiro tempo. O Vitória começou a partida impondo ritmo acelerado, né? Logo aos 2 minutos, Eric recebeu na intermediária e finalizou, mas a defesa travou a tentativa. Pouco depois, né, Catalapiedra, né, cobrou o escanteio e o goleiro Rafael Puridade ficou com a bola. O Leão seguiu pressionado com Martínez, né, e novamente com Eric, que exigiu boas intervenções do arqueiro adversário. Né. Aos 22 minutos, o camisa 33 quase marcou em cobrança de falta, mas a bola balançou as redes pelo lado de fora. O Galícia respondeu aos 36 em jogada trabalhada pela esquerda, mas Lucas Arcanjo segurou o firme a finalização. A insistência rubro-negra foi recompensada aos 38 minutos, né? Cantalapiedra avançou pela esquerda e cruzou na medida para Eric completar de pé direito e abrir o placar no Barradão. Ainda antes do intervalo, o jogo ganhou intensidade com chances para os lados
os dois lados, né? Mas o 1-0 permaneceu até o apito, né? O Vitória confirmou sua força, né, dentro de casa e fechou a primeira fase do Campeonato Baiano com triunfo convincente na tarde deste domingo, 22, no Barradão. O Alvio Rubro-Negro superou o Galícia por 3-0 pela nona e última rodada, garantindo a vice-liderança da competição e o direito de disputar a semifinal do confronto único diante da sua torcida. Com gols de Eric, Ailton, Catalapiedra e Mateuzinho, o Colossal, né, chegou aos 16 pontos e consolidou a segunda colocação na tabela. Já o Galícia terminou a campanha com 9 pontos fora do G4, mas conseguiu evitar o rebaixamento ao encerrar sua participação na oitava posição. O Asa venceu o Murici por 3-0 em Arapiraca, né, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Alagoano, na tarde deste domingo 22. Com o resultado, o Asa, dono da melhor campanha do estadual, vai enfrentar o CRB na decisão e terá o direito de disputar o segundo jogo diante de sua torcida no dia 7 de março. Né? O jogo. Primeiro tempo superior, desde o minuto iniciais, o Asa controlou as ações ofensivas e praticamente não sofreu riscos, né? Defensivos. O primeiro gol saiu logo aos 6 minutos. No lance, Gustavo Ramos fez o cruzamento para trás e encontrou o atacante Alex Bruno, que finalizou com precisão para colocar o Alvinegro em vantagem. Né? Mantendo o ritmo, o Asa seguiu pressionando, né? E criou outras chances novamente. Com Gustavo Ramos, o segundo gol nasceu de uma falha da defesa adversária. Kofi, né? Desviou de cabeça para trás, né? E a bola sobrou para Igor Leite, que aos 26 minutos finalizou de canhota para ampliar o placar. Já no segundo tempo, já com a classificação encaminhada, né, o Asa não precisou de se arriscar para matar o confronto. Né? De vez ainda assim, criou o suficiente, né, para marcar o terceiro gol. Jailson recebeu o lançamento de Fábio Aguiar e fechou o placar em Arapiraca. O Asa volta a campo às 20 horas, hora de Brasília, na próxima quarta-feira, 25, diante do Operário do Mato Grosso do Sul. Em partida válida pela Copa do Brasil, em Arapiraca, o Murici, por sua vez, encara o Zumbi às 15 horas, no dia 14 de março, pela Copa Alagoas. Corinthians vai à semifinal do Campeonato Paulista após passar muito sufoco no tempo normal com a Portuguesa no Canindé. A partida disputada neste domingo 22 foi surpreendente, né? E teve a equipe da casa à frente do placar durante boa parte do jogo. Com gol de Zé Victor, mas o Corinthians buscou o empate nos acréscimos no segundo tempo com Vitinho e avançou nos pênaltis com o Hugo Souza brilhando. As equipes, né, começaram a se estudando bem e aos 15 minutos Maceió teve a oportunidade de abrir o placar após sair de frente para Hugo Souza, mas o desvio na defesa foi crucial para a bola tomar o ritmo da final meu Deus do céu, a bola tomar o rumo da linha de fundo. Minutos depois, a Lusa conseguiu escapar em profundidade após bom passe, né, para René ao tentar driblar o goleiro do Corinthians. Acabou sendo derrubado dentro da área. Na batida, o próprio jogador foi para a bola e Hugo Souza defendeu a 12ª penalidade com a camisa alvinegra. Né? A resposta do Corinthians veio somente após a pausa para a hidratação. Gui Negão recebeu de bidon e cruzou rasteiro para Memphis chegar de carrinho e levar perigo ao goleiro da Portuguesa Bruno Bertinato. Né? No final do primeiro tempo, em saída errada de Ranieri e bola mal rebatida por André Ramalho, né, Zé Victor aproveitou a sobra na frente da área e chutou firme para abrir o placar para a Lusa. Né? Mesmo em vantagem no placar, quem começou do segundo tempo assustando foi a Portuguesa. A Portuguesa em jogada pela direita, o lateral João Victor recebeu e finalizou cruzado para mais uma defesa de Hugo Souza. Né? Com o gol, com o jogo se encaminhando para o fim, Dorival Júnior fez algumas substituições, inclusive
tirando o principal jogador da equipe, o Memphis, que não ficou só contente ao sair para a entrada de Pedro Raul. O camisa 18 teve uma grande oportunidade de abrir o placar após receber excelente cruzamento de Matheus Bidu, né? Mas finalizou marcado para fora, né? A proposta da portuguesa passou de se defender com bola para contra-ataques, as oportunidades mais claras após a mudança, né? É, Foi com Marcel disparando pela esquerda e finalizando rente à frente esquerda, defendida por Hugo Souza, e com René finalizando da meia-lua para a defesa do goleiro alvinegro. No apagar das luzes, Mateuzinho lançou a bola às costas da defesa. Vitinho dominou na coxa e arrematou com força no ângulo para empatar o jogo e levar a decisão para os pênaltis, né? Nas penalidades máximas, Garro abriu as cobranças, parando em Bruno Bertinato. Na terceira batida, né, obrigatória, foi a vez de Hugo Souza aparecer e pegar outra cobrança de pênalti de René. Ao chegar nas cobranças alternadas, ambas as equipes converteram as 3 primeiras chances. Mas na quarta cobrança, Alain converteu para o Corinthians e Kawari desperdiçou para a Portuguesa, né? Com isso, a equipe do Parque São Jorge avançou às semifinais e enfrentará o Grêmio Novo Horizontino, que eliminou o Santos de Neymar, goleou o Palmeiras na fase de grupo e tem a melhor campanha do Campeonato Paulista até o momento. Eita, hein, pessoal. Possíveis substitutos do mercado com a saída de Diniz. A diretoria do Vasco já avalia nomes disponíveis no mercado. Entre os técnicos especulados estão, né, Cuca, experiente no futebol brasileiro, tem passagem por clubes como Atlético Mineiro, Palmeiras e Santos, além de títulos importantes no currículo com a Libertadores, né? Já Renato Gaúcho, ídolo do Grêmio, onde conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, também treinou o Flamengo. Martim Palermo, ex-artilheiro, né, histórico do Boca Juniors, né, com o jogador construiu carreira como treinador em clube da Argentina e do México. Já Jorge Sampaoli, com passagem por Atlético Mineiro e Flamengo, além de experiência internacional em seleções e clubes europeus, né? Arthur Jorge, né, técnico português que ganhou destaque no esporte de Braga com um trabalho consistente em competições nacionais e europeias, né? Ramon Dias já comandou, né, o próprio Vasco da Gama em passagens anteriores, além de ter histórico vitorioso no River Plate. Roger Machado, treinador com passagem, né, por Grêmio, Palmeiras, Fluminense, conhecido por trabalhos de reorganização tática, né? A definição do novo comandante deve ocorrer nos próximos dias, já que o Vasco ainda disputa competições importantes na temporada e busca estabilidade para retornar ao caminho das vitórias. Eita, pessoal. O Vasco anunciou, né, na noite deste domingo, 22, a demissão do técnico Fernando Diniz. A decisão foi tomada, né, após a derrota por 1-0 para o Fluminense no estádio Newton Santos, né, pela semifinal do Campeonato Carioca. Diniz não concedeu entrevista coletiva após a partida. O pronunciamento oficial foi feito pelo presidente Pedrinho, acompanhado do diretor de futebol Admar Lopes. Além do treinador, deixam o clube, né, os auxiliares Ricardo Cobalcini e Evandro Fornari, além do preparador físico Wagner Bertelli, né? Números da segunda passagem, né? Sua segunda passagem pelo clube carioca, Fernando Diniz comandou o Vasco em 56 partidas, foram 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. O treinador chegou ao clube em março de 2005, um momento delicado com o time ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sob o comando, o Vasco reagiu e engatou uma sequência positiva e chegou a sonhar com uma vaga na Conmebol Libertadores. No entanto, o desempenho na reta final do Brasileirão caiu e a equipe não conseguiu manter a regularidade.
Apesar da oscilação no torneio nacional, o Vasco foi vice-campeão da Copa do Brasil, resultado que marcou a temporada, mas não foi suficiente para garantir a permanência do treinador após a eliminação no estadual. Possível substituto no mercado com a saída de Diniz, a diretoria do Vasco já avalia nomes disponíveis no mercado. Entre os técnicos especulados estão Maranhão e IAP. IAP é o nome do time, pessoal, lá no Maranhão. Ficaram no empate em 0-0, né, neste domingo, 22, no Castelão, no Maranhão, né, pela partida de ida da grande final do Campeonato Maranhense. Cadê o Sampaio Corrêa, pessoal? Cadê o Motoclube, hein, pessoal? O Campeonato Maranhense de 2016, hein? A final inédita, né, foi movimentada, mas terminou sem gols e o título será definido no jogo da volta, né, sem vantagem, né, para os clubes. A bola rola às 16 horas, hora de Brasília, no domingo, no estádio Luizinho Santos, né. A partida começou movimentada, com o Maranhão buscando mais a área adversária, né. Apesar da pressão, não conseguiu aproveitar a chance criada. Joelson, né, teve a melhor oportunidade de marcar, mas a cabeçada foi para fora na primeira etapa. O IAP mais viu o adversário jogar do que levar perigo ao gol do Maranhão, 0-0. Né? No segundo tempo, o IAP começou a melhor com a posse de bola, né, mas também não aproveitou o Maranhão. Melhorou com as substituições, mas Pimentinha não conseguiu ajudar. Lucão até chegou a marcar, mas a arbitragem marcou impedimento no início da jogada. Né? Sem gol, a partida terminou empatada em 0-0 no Castelão, e a definição do campeão será no domingo que vem. Antes da final, o Maranhão joga pela Copa do Brasil no meio de semana. Já o IAP só descansa, né, e treina esperando o jogo de volta. O MAC enfrenta o São Luís no Rio Grande do Sul pela Copa do Brasil às 19 horas, quarta-feira, 25. Eita, pessoal, e aí, Campeonato Maranhense, pessoal. O futebol paraense viveu uma noite inesquecível, né, neste domingo 22. Em jogo eletrizante no Parque do Bacurau, o Remo conseguiu uma virada histórica sobre o Cametá e garantiu vaga na final do Campeonato Paraense. Né? Mesmo após sair atrás do placar e desperdiçar um pênalti, o Leão mostrou força, buscou o empate e virou nos acréscimos, silenciando o estádio lotado. Né? O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela tensão típica de uma semifinal, e o Remo passou a chegar com mais perigo na reta final, e quase abriu o placar aos 38 minutos, quando João Lucas finalizou forte e obrigou João Manuel a espalmar. Né? Já nos acréscimos, a Aleph Manga entrou na área e sofreu pênalti, confirmado pelo VAR. Na cobrança, Iago Pikachu bateu em cima do goleiro que defendeu, e no rebote João Pedro mandou para fora. A resposta do Cametá foi imediata, e no minuto seguinte Kaique Almeida tentou afastar a bola, mas acabou mandando contra a própria meta, né? Surpreendendo Marcelo Rangel e abrindo o placar para o Mapará, né? Ainda no fim da primeira etapa. No segundo tempo, empurrado pela torcida, né? O Cametá ampliou logo aos 8 minutos, quando Luciano Taboca cruzou na medida, e Tawan, livre na pequena área, completou para o gol, fazendo 2-0 e deixando o time da casa muito perto da decisão estadual. Quando parecia que a classificação ficaria em Cametá, o Remo iniciou sua reação. Aos 21 minutos, João Pedro dominou no peito e deixou para o Carlinhos, que finalizou com precisão para diminuir o gol. Recolocou o Leão no jogo e aumentou a pressão azulina. A insistência foi recompensada aos 44 minutos, mais uma vez em João Pedro, que apareceu novamente, recebeu na área e finalizou para espantar a partida, né, ou empatar a partida, levando o jogo a um clima dramático no Parque do Bacurau, mas ainda havia tempo para mais emoção. Nos acréscimos, aos 49 minutos, Patrick de Paula recebeu de primeira de fora da área e acertou um chute indefensável, um golaço que selou a virada histórica do Remo e decretou a classificação azulina para mais uma final
do Campeonato Paraense. O apito final confirmou uma das maiores reviravoltas recentes do estadual. O Cametá, que fez grande campanha e esteve muito próximo da decisão, se despede de forma dolorosa. Já o Remo, pressionado antes da semifinal, mostrou o poder da reação, né, personalidade, e agora segue sonhando como bicampeão, o bicampeonato do Parazão, né? Agora o Leão espera o vencedor do confronto entre Paysandu e Castanhal, que disputa pela outra semifinal da competição, né, pessoal? O Paysandu derrotou o Castanhal neste domingo 22 pela semifinal do Campeonato Paraense 2026. Já está classificado para a finalíssima. Ítalo conseguiu burlar Tom na grande área e marcou o único gol da partida na Curuzu. Com a vitória, o Papão pega o maior rival na final, o Remo, né, que venceu o Cametá em jogo bastante disputado e que terminou em 3-2. Né? A partida começou movimentada, né, com o Paysandu tendo mais posse de bola e levando mais perigo ao goleiro. Né? O adversário, Tom, trabalhou demais na primeira etapa e levou um susto com um chute forte de Cleiton, né, pego, que mandou a bola no travessão. O goleiro do Castanhal, né, ainda fez uma grande defesa após chute de longa distância de Caio Melo, mas aos 49 minutos não conseguiu segurar Ítalo, que dessa vez colocou a bola no fundo das redes. Né? 1-0 Papão. No segundo tempo, o Paysandu conseguiu no ataque, né, levando o Tom a ser um dos principais jogadores da partida. O goleiro não levou mais nenhum gol do Papão, mas trabalhou bastante para não ser vencido novamente. Né? Assim, 1-0 na Curuzu e Papão classificado para a grande final do estadual. A final será disputada em 2 jogos, né, de ida e volta. Paysandu e Remo se enfrentam nos próximos 2 fins de semana, de olho na Taça do Parazão 2026, né, pessoal? Após a vitória do Náutico no jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, a equipe e o Santa Cruz se enfrentaram no jogo decisivo que valia, né, a vaga na decisão do estadual após os 90 minutos. O Náutico venceu por 2-0 e segue na luta pelo triunfo ou pelo título, né, pessoal? No primeiro tempo, o Náutico ampliou a vantagem que trouxe no primeiro jogo. No seu acréscimo, na etapa inicial, Paulo Sérgio marcou e deixou o Timbu perto da final no segundo tempo. O mesmo Paulo Sérgio teve a chance de aumentar o placar de pênalti, né? Mas chutou na trave. Mas o jogador não desistiu. Aos 27 da etapa complementar, o camisa 9 ampliou o placar, selou a classificação do Náutico após o Alvirrubro, né, vai enfrentar o Sport na decisão, que venceu o Retrô na semifinal. Após a equipe se preparar para jogar a grande final do Campeonato Pernambucano, meu Deus do céu. O primeiro jogo da decisão será disputado no dia 1º de março. A partida de volta será em uma semana, depois em 8 de março. Os locais e horário ainda serão definidos. Eita, pessoal. O Ceará goleou o Floresta por 4-0 no jogo de volta, né, da semifinal do Campeonato Cearense na noite deste domingo, 22, no estádio Presidente Vaca, e está na final da competição. Desde os primeiros minutos, o Ceará mostrou intensidade e controle das ações. Aos 5 minutos, a equipe abriu para cá em jogada bem trabalhada. Alex Silva acionou Melk, que encontrou Endel Silva pela direita. O camisa 9 rolou para Mateuzinho, que chegou finalizando de primeira para marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Né? O Floresta teve a chance de reagir já aos 20 minutos após falta levantada na área, né? E a bola tocou no braço de Alex Silva e o árbitro assinalou o pênalti. Né? Na cobrança, porém, Bismarck isolou, desperdiçando a melhor oportunidade do Lobo da Vila na partida. Né? Pouco depois, né, o goleiro Richard ainda precisou trabalhar em dose dupla para evitar o embate em finalização a queima-roupa. A resposta do Ceará saiu aos 42 minutos, quando Melk recebeu
na entrada da área e limpou a marcação e bateu a bola, desviou em Wendel Silva e morreu no fundo das redes, né, ampliando a vantagem antes do intervalo. Na etapa final, aos 15 minutos, Mateuzinho cobrou o escanteio na medida e Luiz Otávio subiu firme para marcar de cabeça o terceiro gol alvinegro. O Ceará seguiu criando, né, chance e fechou a goleada aos 33 minutos, quando Alex Silva cruzou e o Wendel Silva apareceu bem posicionado para cabecear e marcar o quarto gol. E, Ceará na final, né, pessoal, do Campeonato Cearense 2016 contra... A final vai ser contra o Fortaleza, né? Atlético Mineiro e América duelaram, né, neste domingo 22, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, né, pessoal? 2016, a partida terminou em 1-1 na Arena MRV, com o Dudu marcando para o Galo nos acréscimos. O garoto Yarlen, ex-Botafogo, fez um gol salvador. Dessa forma, o Coelho ganhou sobrevida diante do Atlético, né? O jogo, né, na primeira fase, ou no primeiro, na primeira finalização, o jogo, pelo amor de Deus, na primeira finalização do jogo, o América abriu o placar aos 5 minutos, o camisa 20, Paulo Victor, balançou as redes, porém o lance foi anulado pelo VAR, sendo no VAR. Melhor no jogo, o Coelho assustou Everson em cobrança de falta de William Bigode. O goleiro do Galo espalmou para o lado aos 30. O Atlético foi quem ganhou uma falta. Hulk bateu forte, mas parou em Gustavo com poucas emoções. O primeiro tempo terminou em 0-0, né, pessoal? Aí com isso, né, pessoal, como terminou em 1-1, aí eu vou falar só que data. Sim. Aí o próximo compromisso do Atlético Mineiro é pelo Brasileirão Série A contra o Grêmio fora de casa. A partida será na quarta-feira, 25 às 21h30. Já o América terá a semana livre para reencontrar o Atlético no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, né, pessoal? Eu deveria ter falado que não, pessoal, no jogo. Assim, aos 3 minutos, né, do segundo tempo, o Alan Franco teve boa chance para colocar o Galo à frente, né? Mas aí, 16, 6 meses. O Fluminense saiu na frente, né, na disputa por uma vaga na final do Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 1-0 no primeiro jogo da semifinal. A partida foi disputada, né, no estádio Newton Santos e terminou com clima tenso dentro e fora de campo, né? O gol da vitória do tricolor foi marcado por Kelvin Serna ainda no primeiro tempo, mesmo com a expulsão de Facundo Bernal na etapa final, né? O Fluminense conseguiu se reorganizar defensivamente e segurou a pressão adversária, garantindo a vantagem para o confronto decisivo. Agora, a equipe joga pelo empate na segunda partida para segurar a vaga na final. Eita, hein, pessoal, mas não tem muita coisa. Aí o duelo foi marcado, né, por ânimos exaltados. Aos 23 minutos, o técnico Luiz Bel Dias acabou expulso após invadir o gramado para contestar, né, a arbitragem que havia interrompido um ataque promissor ao marcar falta em Robert Renan. O episódio aumentou ainda mais a tensão do confronto, né, pessoal? Até trovão, meu Deus, pessoal, será que é? É só isso mesmo. Após a final, né, vitória tricolor, a vantagem importante para o jogo de volta antes da decisão. Porém, as equipes, né, voltam a campo no Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Santos na Vila Belmiro, enquanto o Fluminense encara o Palmeiras no Allianz Parque. A semifinal do Carioca segue em aberto, mas com o tricolor em posição confortável na briga final. Mas, pessoal, por que ele foi demitido, né? Será que a fase não tá boa, né? Mas isso poderia ter esperado pelo menos o segundo jogo, né? Você concorda comigo ou não? O que vocês acham? Dorival Júnior no Corinthians. Fernando Diniz deveria ter esperado pelo menos o jogo de volta. Sim, que tem o jogo do Campeonato ainda Brasileiro no meio de semana. Mas aí, né? 2 jogos, né? Aí pronto, ele poderia definir a permanência ou a continuidade do treinador. O que vocês acham disso, hein, pessoal? Neste domingo 22, Atlético Goianiense e Vila Nova entraram em campo pela semifinal do Campeonato Goiano no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Na ocasião, o Dragão venceu o clássico por 2-0 com gols de Kelvin Ramírez e Natan, e construiu uma boa vantagem para o confronto de volta, né? O primeiro tempo foi de amplo
domínio do Dragão, né? Que controlou as ações e criou as melhores continuidade da etapa inicial, com mais organização e intensidade, e a equipe rubro-negra ocupou a vaga, né, pessoal? Aí não fala nem muita coisa não, né, pessoal? Aí se eu for ler esse texto aqui todo, né? Aí, pessoal, Serra Salada, com o resultado, o Atlético levou a vantagem importante para o duelo de volta, enquanto Vila Nova terá a missão de reverter o placar diante da sua torcida. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, primeiro, às 17 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, valendo vaga na final do Campeonato Goiano, né? Além disso, o Dragão volta as suas atenções, né, para a Copa do Brasil na quarta-feira, 25. O Atlético Goianiense enfrenta o Primavera pela segunda fase da competição nacional, às 16 horas no estádio Antônio Ascioli. Já o Vila Nova terá a semana livre para ajuste e preparação visando o confronto decisivo do estadual. O Campeonato Paraibano de 2016 definiu neste domingo 22 o classificado para a semifinal do estadual. Botafogo, Campinense, Souza e Serra Branca se garantiram na próxima fase e vão disputar em 2 jogos uma vaga na grande final. Na primeira fase, o Botafogo terminou com o líder na tabela de classificação, fez 16 pontos em 9 jogos, disputado sendo 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. O Campinense terminou na segunda posição com 15 pontos conquistados. Souza, com os mesmos pontos, ficou em terceiro. E fechando os classificados para as semifinais, o Serra Branca ficou em quarto e pegou a vaga, na última vaga, né? Fez 14 pontos e ultrapassou o Nacional de Patos na tabela graças aos critérios de desempate, né? Na zona de rebaixamento, Confiança, né? O Lanterninha e o Pombal foram os rebaixados da edição de 2026. Fizeram apenas 8 pontos em 9 jogos. Nacional de Patos, 13 Esporte de Patos e Atlético asseguraram a permanência para a edição do ano que vem, né? Os jogos das semifinais ocorrem nos próximos 2 fins de semana, 1 do 3 e 8 do 3. Eita, hein, pessoal? Depois de anos, né, presente em finais, o Cuiabá está fora da grande final do Campeonato Mato Grossense de 2026, que terá um clássico tradicional na decisão mista do Luverdense. É o time que eu torço no Mato Grosso, pessoal, Luverdense. Se você torce para qual time? O Cuiabá? Né? Os melhores colocados na primeira fase se encontrarão na disputa pela taça, né? Luverdense misto, né, terminaram como líder e vice-líder, respectivamente. Na primeira fase do estadual do Mato Grosso, o Verdão do Norte fez 17 pontos em 9 jogos disputados e o Tigre fez 15 pontos com as melhores posições. Foram direto para a semifinal. O Cuiabá terminou na quinta posição com 12 pontos na segunda fase, né? Acabou sendo superado pelo Sport Sinop por 1-0 e foi eliminado. Minha nossa senhora, pessoal, tá ruim a fase do Cuiabá, hein? O Sinop foi despachado pelo Luverdense na semifinal, onde venceu a partida de ida por 1-0 e perdeu a volta por 2-1, mas garantiu a vaga na final. O misto enfrentou o Operário Várzea Grande, né? Empatou as duas partidas por 1-1, mas venceu o rival nos pênaltis, nas penalidades máximas, né, por 4-2. A partida de ida da final será no próximo domingo, primeiro, às 17 horas, horário, no estádio Presidente Dutra. A finalíssima acontece no dia 8 de março, no Paço da Zema. Eita, por que o Luverdense deve ser o campeão? E você, pessoal? E você? Quem vai ser o campeão do Campeonato Mato Grossense 2026? Hein? Neste domingo 22 do 2, né, o Flamengo venceu o Madureira no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca no estádio do Maracanã, com gols do uruguaio Del Arrascaeta e com Luiz Araújo marcando o terceiro nos minutos finais da partida. O gol de pênalti do camisa 10, o rubro-negro Arrascaeta foi o 100º gol do jogador com a camisa do Flamengo, né, consolidando ainda mais seu nome na história do clube, né. Após o 100º gol, Arrascaeta entrou na pequena lista, né, de jogadores que marcaram 100 vezes pelo Flamengo e deram 100 assistências
a lista com Zico, Adílio e Arrascaeta. O rubro-negro abriu uma grande vantagem de 3-0 no primeiro jogo e pode até perder por 2 gols de diferença no jogo de volta, que será realizado na próxima segunda-feira, 2/2, às 21 horas, né, no Maracanã. O Flamengo teve o controle, né, de jogo e pressionou o Madureira desde o início de jogo, mas os 3 gols só saíram no segundo tempo. Com Della Arrascaeta aos 8 minutos em seguida, aos 19 minutos, a Arrascaeta converteu o pênalti e Luiz Araújo fechou o placar aos 43 do segundo tempo. Se o Flamengo consolidar sua classificação no jogo decisivo, terá como adversário o vencedor do confronto entre Fluminense e Vasco, né? Com a vitória por 3-0 na semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo chega em vantagem para o confronto decisivo e fica próximo da vaga para a final da competição. No jogo de volta, o rubro-negro precisará, né, apenas administrar o resultado para confirmar sua classificação e seguir na busca do título. E aí, pessoal, o que vocês acharam de Flamengo e Madureira, hein, pessoal? Após empate em 1-1 no tempo regulamentar pelo jogo de volta, né, da semifinal do Campeonato Gaúcho neste domingo, 22 no Alfredo Jaconi, né, o Grêmio superou o Juventude nos pênaltis por 4-1, garantiu vaga na final. Né? No confronto de ida às semifinais também havia empatado por 1-1, deixando a decisão em aberto para o segundo duelo. Desta vez, né, Gabriel Tagliari abriu o placar para o Jaconeiro, enquanto o Vieri deixou tudo igual para o tricolor, levando a definição para as cobranças alternadas. Né? Nos pênaltis, o Grêmio contou com a grande atuação do goleiro Everton, né, que defendeu a cobrança de Rodrigo San, além das falhas dos batedores adversários e o aproveitamento das cobranças favorável para confirmar a classificação. O Everton, né, brilha nos pênaltis e Grêmio garante vaga final do Gauchão. Classificado, o tricolor terá pela frente o clássico contra o Internacional, dono da segunda melhor campanha. Né? Entre os finalistas, o time iniciará a disputa pelo título na Arena no próximo domingo. Primeiro, a grande decisão será disputada sob mando do rival no Beira-Rio. E aí, se gostou do vídeo, curta, pessoal, comenta e compartilha e me siga para mais vídeos, né, pessoal? E aí, o que você acharam do jogo contra o Grêmio, pessoal? Contra o Grêmio, do Grêmio e Juventude. Meu Deus do céu. Remo e Paysandu vão decidir o Campeonato Paraense de 2026 em 2 partidas marcadas para os dias 1º e 8 de março no estádio Mangueirão. Será a 63 final de Parazão com o clássico, né, Repar, reforçando o tamanho de um confronto que atravessa gerações e domina o cenário esportivo do estado. Né? As vagas na decisão foram confirmadas no último domingo, 22. O Paysandu venceu o Castanhal por 1-0 no Curuzu com gol do artilheiro Ítalo Carvalho. Né? Já o Remo protagonizou uma virada eletrizante diante do Cametá após sair perdendo por 2-0. Né? O Leão buscou o empate e garantiu, né, a vitória por 3-2 nos acréscimos com gols de Carlinhos e João Pedro e Patrick de Paula. Né? Nesta década, Remo e Paysandu voltaram a se enfrentar em finais estaduais em 2022, 2024 e 2025, mantendo o clássico como o protagonista absoluto no futebol paraense. Né? Em 2022, o Remo levou a melhor, conquistou o título sobre o rival 2 anos depois. Em 2024 já foi a vez do Paysandu dar o troco e levantar a taça. Já em 2025, o Leão voltou a vencer o Repar decisivo, retornando, tomando a vantagem recente e chegando embalado para buscar o bicampeonato em 2026. O Paysandu segue como o clube com mais títulos estaduais. O Papão soma atualmente 50 conquistas e entra em campo buscando o 51º troféu de sua história, ampliando a liderança no ranking do Parazão. Né? O Remo aparece logo atrás, né, com 48 títulos e pode, né, chegar aos 49, diminuindo ainda mais a diferença. Além disso,
o Leão tenta emplacar o bicampeonato estadual, feito que reforçaria sua sequência positiva nos últimos anos. Quando o recorde é exclusivo para finais entre os rivais, né? O Remo mantém vantagem histórica, são mais títulos conquistados diretamente sobre o Paysandu em decisões estaduais, mesmo com o Papão sendo o clube que mais vezes venceu a final do torneio ao longo da história. A Chapecoense eliminou o Brusque neste domingo 22 e está classificada à final do Campeonato Catarinense 2026. Na disputa pelo título, o adversário será o Barra, que passou pelo Camboriú na semifinal. Após sair em desvantagem na Arena Simon, onde foi superado por 1-0, o Verdão chegou pressionado para o jogo de volta. Né? Na Arena Condá, a equipe do técnico Gilmar Dalpozo reescreveu sua história e venceu por 3-0, fechando o placar agregado em 3-1, garantindo a vaga na decisão. Né? Para reverter a situação, o Chapecoense contou com atuações decisivas, né, de Jean Carlos, Walter Clar, Igor Meritão, autores de gols que selaram a classificação à final estadual, né, pessoal? Walter Clar, Jean Carlos e Igor Meritão, autores dos gols da Chapecoense. Né? O campeão será definido em 2 confrontos. A partida de ida acontece no próximo domingo, primeiro às 18 horas, na horário de Brasília, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A volta está marcada para o dia 8 de março, também às 18 horas, na Arena Condá, em Chapecó. Eita, pessoal. O Sheffield Wednesday entra para a história, né, no futebol, mas de uma maneira negativa. No sábado 22, o time foi derrotado por 2-1 pelo arquirrival, o Sheffield United, né, e confirmou o rebaixamento mais precoce da história do futebol inglês, com 13 rodadas de antecedência em 33 jogos. São apenas uma vitória, 8 empates e 24 derrotas. Minha Nossa Senhora, hein, pessoal? Que time ruim, pessoal. Os jogadores do Sheffield Wednesday aplaudem a torcida após o rebaixamento histórico. Né? Paralelamente aos problemas dentro de campo, o clube também sofreu com punição administrativa. A Federação Inglesa, a FA, aplicou uma dedução de 18 pontos por irregularidade financeira. Né? Dessa forma, mesmo restando 13 rodadas para o fim da Championship, a segunda do campeonato inglês, o Sheffield Wednesday tem 7 pontos negativos. Né? Mas as coisas pioram ainda mais para o torcedor. O resultado valeu a permanência do arquival na segunda divisão e o Wednesday teve a chance de vencer com tranquilidade, já que Calvin Phillips do United foi expulso aos 32 minutos do primeiro tempo. Meu Nossa Senhora, hein, pessoal? Que time ruim, pessoal. Não é tanto você ver que não é tanto pela ruindade assim do time ser ruim. Né, perdeu alguns pontos, né, durante o campeonato aí pra ver como é que um time, né, que já não tá numa fase tão boa. Aí cada que eles tiram tira ponto de time lá de cima, né, que tá forte lá em cima. Mentira, aí a ondeada no pau que já tá embaixo, aí tá lascado mesmo. Cai pra segunda ou a terceira divisão, né, do campeonato inglês da próxima temporada, né, pessoal? E aí, o que vocês acharam dessa notícia? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilhe e siga para mais vídeos. Rapaz, o comentário grande, pessoal. Mano. A Premier League, viu, pessoal, tem um novo recordista com impressionante 654 jogos, James Milner, né? Agora é o jogador com mais partidas na história da principal divisão inglesa. Aos 40 anos, o meio-campista do Brighton e Hove Albion, ao ser escalado como titular, contra o Brentford em uma partida que Thiago venceram por 2-0 e alcançou um marco histórico anteriormente detido por Gareth Bale. Né? Até agora, Milner acumula 24 temporadas, né, na Premier League, tendo conquistado o título por 3 vezes, 2 com o Manchester City e uma com o Liverpool. Sua primeira temporada na Elite foi em 2002, né, e 2003, quando jogava pelo Leeds United, né, clube que o introduziu no futebol profissional.
Nesta lista de atletas com mais jogos na Premier League, figura outros grandes nomes: Ryan Giggs, 682 jogos, Frank Lampard, 609, David James, né, que completa o top 5 com 572 partidas. Eita, hein, pessoal? Depois de garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo, a seleção de Curaçao, ou de Curaçao, né, pessoal, recebeu a notícia da saída do técnico Dick Advocaat, né? O motivo é o estado de saúde da filha do holandês. Abre aspas, né? Mas sempre disse que a família vem primeiro do que o futebol. Portanto, essa foi uma decisão natural. Dito isto, vou sentir muita falta de coração, né, das pessoas e dos meus colegas. Eu considero que classificar o menor país do mundo para a Copa é um dos grandes momentos da minha carreira, né? Estou orgulhoso dos jogadores, né, da equipe técnica e a direção que acreditou em nós, né, disse o técnico de 78 anos. Advocati assumiu a seleção de coração em 2024 e guiou o país ao seu primeiro campeonato do mundo ao vencer grupo que contava com a favorita a Jamaica. O substituto de Advocati no cargo será também o holandês Fred Rutten, né? Ex-PSV Feyenoord Schalke 04. Eita, hein, pessoal? O que vocês acham, pessoal, disso? Não é bom não, mas o que vocês acham, pessoal? O Campeonato Piauiense, pessoal, de 2026 encerrou a primeira fase neste domingo 22 e definiu os rebaixados e classificados, né, para as semifinais do estadual Piauí e o Atlético Piauiense, né, Fluminense e Altos conquistaram a vaga na semifinal. Já o Parnaíba acabou rebaixado após um campeonato ruim e sem vitórias. Meu Deus do céu, pessoal. O Atlético terminou a primeira fase como líder, 14 pontos. Eita, será que é um, né? Com 7 jogos disputados, sendo 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Piauí fez 13 pontos e terminou na segunda posição. Fluminense fez 11 pontos e ficou na terceira posição. Com os mesmos pontos, Altos fechou o G4 e se garantiu na semifinal do estadual piauiense, né, pessoal? Coriçaba e Parnaíba foram os dois rebaixados, né? E fizeram as piores campanhas. O Parnaíba acabou terminando o estadual sem nenhuma vitória, fez 3 pontos em 7 jogos, sendo 3 empates e 4 derrotas. O Oeirense e Teresina terminaram no meio da tabela e se garantiram no estadual do ano que vem. Isso já é uma boa, já, né, pessoal? As semifinais ocorrem nas próximas 2 semanas, né? Altos e Atlético Piauí duela no Albertão. Na segunda, 2 pelo jogo de ida. A volta será no sábado 7. Já o Fluminense e Piauí duelam antes sendo ainda nos próximos sábados 28, a volta segunda 9 no Albertão. E aí tem, pessoal, que já não bastava o River, né, rebaixar, já tinha sido rebaixado e o Flamengo também rebaixado anteriormente. Mas aí agora foi o Parnaíba, né, que caiu para a segunda divisão do Campeonato Piauiense. O que está acontecendo, pessoal, no futebol do Piauiense? Aí só eu creio que esse Atlético, não sei como está, qual é a fase boa, se está em fase boa ou não. Ou o Piauí pode ganhar o segundo título consecutivo que ganhou ano passado, deve ganhar esse ano também, né, pessoal? E aí, quem você acha? E quem quem vai ser o campeão dessa edição do Campeonato Piauiense 2016? E algum detalhe que você souber sobre o Campeonato Piauiense dessa edição, hein, pessoal? Números e legado, né, da segunda passagem pelo Vasco, né? Fernando Diniz encerra, né, sua segunda passagem pelo Vasco com 56 jogos, 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas, né? Em 2025 assumiu o time sob risco de rebaixamento, né, no Brasileirão, conseguiu a recuperação momentânea e levou o clube ao vice-campeonato da Copa do Brasil, né? A reta final do Brasileiro passado, porém, já indicava, né, desgaste com 7 derrotas nas últimas 8 rodadas, né? O início estável de 2016 consolidou o ambiente insustentável, né? Bruno Lazzaroni assume internamente enquanto o Vasco busca um novo treinador. A diretoria já iniciou reuniões para definir perfil e nomes. O próximo compromisso será quinta-feira, 26, contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. E aí, pessoal, o que vocês acham, pessoal?
de Fernando Diniz. E aí, o que vocês acham? O Vasco, né, vive oficialmente um novo momento na temporada, né, um dia após a derrota por 1-0 para o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. O clube confirmou a demissão de Fernando Diniz, né. A decisão foi comunicada ainda no estádio Newton Santo pelo Fluminense, ou pelo presidente Pedrinho, acompanhado, né, do diretor de futebol Ademar Lopes, né. O treinador não concedeu, né, entrevista coletiva. Coube ao mandatário anunciar o desligamento e explicar a mudança do rumo em sua declaração. Pedrinho, né? Abre aspas, não, venho informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo, pela instituição no momento bem difícil do clube. Ele aceitou, né, o convite e encarou ao desafio e o projeto do Vasco, né, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Eu comunico o desligamento dele. De forma interina, vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Né, pessoal? Aí mais um aqui dele, né? Abre aspas, né? Eu queria também fazer um agradecimento ao Coutinho, né, por toda a dedicação, empenho e esforço que ele fez para vir para o Vasco, né, respeitando a instituição e honrando, né, a camisa sempre com muito respeito e dedicação que a instituição merece, né, pessoal? Mas pessoal, aí, no entanto, a pressão, né, de conselheiro e membro da diretoria aumentou nas últimas. A pressão, né, de conselheiros e membro da diretoria aumentou nas últimas semanas. O desempenho, né, da equipe em 2016, 3 vitórias, né, em 11 jogos. A atuação diante do Fluminense, mesmo com um jogador a mais, por mais de 30 minutos, foram determinantes, né, pessoal? E aí, o que vocês acham desse desligamento de Fernando Diniz? Agora não é mais treinador do Vasco, hein, pessoal? O que vocês acham disso, hein? O Atlético Paranaense foi eliminado pelo Campeonato Paranaense. Imagina nas outras competições, hein, pessoal? Copa do Brasil e Brasileiro. Pode até ir bem, né? Ou então porque não está muito, né, pelo campeonato estadual, né? Ó, de 2026, né, o Campeonato Paranaense de 2026, neste 2022, o Furacão foi derrotado pelo Londrina por 1-0 na Liga Arena e deu adeus à competição. Ainda na semifinal, né, com a eliminação, o Atlético volta as atenções para as competições nacionais, né, precisando agora priorizando agora o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No restante da temporada, já o Londrina celebra a classificação, né, histórica e avança à final do estadual, e onde enfrentará o Operário Ferroviário na disputa pelo título, né, pessoal? Mas aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa final do Campeonato Paranaense, que vai ser entre Londrina e Operário? Quem vai ser o campeão? O Londrina, eu queria que o Londrina fosse campeão, apesar de ter eliminado o meu time, não o Atlético Paranaense. Mas é isso aí, né, pessoal?